Olá, prezados alunos. Meu nome é o professor Marcelo Barros Marques. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos uma tarefa do nosso curso da disciplina Contabilidade Governamental. A nossa tarefa em questão consiste em realizarmos uma série de lançamentos a partir dos fatos e atos administrativos apresentados no enunciado, de modo que ao final nós pudéssemos responder preenchendo os lançamentos dos saldos finais por saldos devedores e credores, por classe e também por subsistemas. O nosso exercício ele foi desenvolvido em planilha do Excel, dividido em guias, que consistem em guias onde temos os fatos registrados, que são os fatos administrativos, uma guia chamada razonete, onde nós temos os razonetes com as contas contábeis para lançamento e, como último, a guia as respostas, onde nós iríamos catalogar as respostas e apresentar os saldos conforme solicitado. O exercício em si, ele consiste em fazer lançamentos observando o método das partidas dobradas. Portanto, para resolvermos esse exercício, essa tarefa, há necessidade de termos uma facilidade de realizar lançamentos contábeis observando o método das partidas dobradas. E aqui em especial, trata-se de lançamentos contábeis inerentes à contabilidade governamental. Para a execução da primeira parte do exercício, o aluno deveria lançar os saldos iniciais para poder efetuar após os lançamentos que ocorreram ao longo do período contábil, que aqui estão numerados de 6 a 20. Os saldos iniciais, eles estão registrados como SI no seu número de lançamento. O primeiro passo, então, para a resolução dessa tarefa é registrar os saldos iniciais nas contas contábeis respectivas, observando as devidas contrapartidas contábeis e a obediência do equilíbrio do saldo entre os respectivos subsistemas, a saber, subsistema patrimonial, orçamentário, de compensação e o subsistema de custos. Aqui eu abro um parênteses para explicar que essa tarefa, como atividade da nossa disciplina de contabilidade governamental, o aluno, ao executar a tarefa, ele terá sua nota pautada tão simplesmente pela execução da tarefa, ou seja, respondeu a tarefa. Essa tarefa, devido à complexidade dela, eu não vou dar nota com base no que o aluno escreveu, e sim se ele de fato fez qualquer coisa. Portanto, ele foi lá e trabalhou e postou a resposta. Quem postou a resposta, ou seja, me deu feedback com a postagem do arquivo Excel preenchido no link específico, tirará a nota máxima da atividade, desde que poste até a data determinada na plataforma. Quem postar após essa data também ganhará nota. No entanto, será reduzida a nota à medida que atrasar ou à medida que a postagem for muito posterior à data fixada como prazo para envio da tarefa. Portanto,
repito, a nota não está relacionada pelo acerto ou erro da execução da tarefa. Por quê? Porque o objetivo desse exercício era fazer com que o aluno trabalhasse as contas, os lançamentos contábeis e suas respectivas contrapartidas. Obviamente que desde o início eu deixei claro que a resposta eu daria por meio desse vídeo. Considero essa tarefa uma das mais complexas da nossa disciplina. Obviamente que alguns ou a parte ou boa parte dos nossos colegas com certeza tem dúvidas de como resolver esta tarefa. E o nosso objetivo aqui é tentar responder com a execução do exercício o máximo de dúvidas possíveis. Eu faço aqui uma observação que no item 5 do nosso saldo inicial, restos a pagar não processados inscritos, eu acabei cometendo uma falha ao não especificar de que restos a pagar inscritos nós estávamos tratando. Por quê? Porque isso é preponderante na hora de realizarmos o lançamento. Porque eu preciso caracterizar o resto a pagar inscrito, não processado, para que eu consiga, como operador, no momento da execução, ou seja, no momento da liquidação do resto a pagar não processado, saber se ele vai interferir no patrimônio de modo modificativo ou de modo quantitativo. Portanto, se ele vai sensibilizar as contas de VPA ou VPD ou não. No nosso caso em questão, então, eu acrescentei aqui, especificando que o nosso resto a pagar aqui trata-se de despesa de material de consumo. Ok? Primeiro passo, portanto, para a realização da nossa tarefa é registrar os saldos iniciais respectivos. Então, vamos fazê-lo. Na guia Razonete, então eu preciso registrar o estoque interno de material, que é o nosso saldo inicial de lançamento número 1, no valor de R$ 114.520. Para tanto, então, eu registro aqui no saldo inicial, na conta estoque interno material de consumo, os R$ 114.520 como saldo inicial. E esse lançamento é a débito, porque é uma conta de ativo. Para esta conta de ativo ganhar saldo, ela precisa ser lançada, receber um lançamento devedor. No entanto, eu preciso registrar a contrapartida. Como aqui trata-se de saldo inicial, ou seja, a abertura do exercício, essa conta de ativo financeiro terá como contrapartida o registro a crédito na conta de passivo. Passivo esse que, no nosso caso, trata-se de patrimônio líquido. Assim sendo, eu devo registrar os meus 114.520 aqui no patrimônio líquido como contrapartida do meu ativo financeiro de saldo inicial. Registro também o saldo inicial do outro ativo, que é o banco conta única, é o ativo disponível. Registro esse ativo na conta específica, banco conta única, saldo inicial devedor, ativo, contrapartida da mesma forma no passivo patrimônio líquido. Então eu somo ao saldo inicial anterior o saldo de 1.420. Portanto, eu tenho como patrimônio líquido inicial 1.534.520, que é o somatório dos dois ativos, do item 1 e item 2. No item 3, nós temos aqui a conta com o fato que diz respeito a crédito disponível, despesa corrente
e crédito disponível, despesa de capital, respectivamente nos valores de 812 mil e 145.160. Essas contas dizem respeito ao subsistema orçamentário. Lembrando a nossa tarefa anterior, quando eu expus uma explicação sobre a execução do orçamento, eu falei para vocês que o sistema, a execução orçamentária, ela tem um marco inicial, o planejamento orçamentário, caracterizado esses fatos pelos lançamentos nas contas de classe 5. E tem o marco de execução, aquilo que ocorre após a fixação do orçamento por meio das leis orçamentárias respectivas, cujo desdobramento de execução fica registrado nas contas de classe 6. Portanto, o crédito disponível, ele sensibilizará essas contas para indicar o que aconteceu antes e depois da fixação do orçamento. Como nós vamos registrar esses saldos iniciais? Da seguinte forma: tanto do crédito disponível, despesa corrente, como despesa capital, e aqui eu faço uma explicação, eu só desdobrei para ilustrar que existem despesas correntes de capital, mas a sua execução vocês perceberão que a execução das duas será lançada na mesma conta, ou nas mesmas contas. Então, para registrar os saldos iniciais, nós faremos os seguintes lançamentos. Faremos contas de classe 5. Notem que na tabela de razonetes eu dispus, para facilitar o entendimento de vocês, inicialmente aqui, ou seja, no topo, as contas cujo saldo positivo é devedor. E abaixo eu dispus as contas cujo saldo positivo é credor. Isso para facilitar o lançamento. Para registro do crédito disponível, então eu tenho que registrar aquilo que acontece antes da execução do orçamento, ou seja, na classe 5. No que diz respeito ao lançamento antes da execução do orçamento, pelo lado das receitas, se eu tenho um crédito disponível, lembrando que se tem crédito disponível é porque a entidade tem autorização para gastar. Essa autorização para gastar é fixada nas leis orçamentárias. Lembre-se, na nossa atividade anterior, que eu expus que a lei orçamentária é a lei que fixa a despesa, ao passo que prevê receitas. Então, para que eu contabilize o crédito disponível, eu tenho que lançar a previsão da receita equivalente com a fixação da despesa inerente. E é o que eu faria aqui agora. Então, por conta daqueles dois créditos, eu teria, pelo lado das receitas, um lançamento a débito, somando 812 mais 145,160, portanto, 957,160. Eu teria aqui um lançamento a débito na conta previsão inicial de receita, como contrapartida do lançamento a crédito na conta receita orçamentária a realizar, classe 6. Quer dizer, é o saldo inicial para execução. Se eu vier a arrecadar, eu realizo esta receita, debitando esse saldo inicial. Portanto, então, nós aqui temos os nossos lançamentos pelo lado da receita. No mesmo momento, simultaneamente, eu tenho que registrar o lado da despesa. Então, aquilo que acontece no planejamento, no momento da fixação da lei, é a dotação inicial da despesa, que é a conta que registra o quanto o legislador fixou de autorização para a entidade específica gastar. No nosso caso, a fixação, que corresponde aos créditos disponíveis,
de 957,160 é evidenciado pelo lançamento a débito na conta dotação inicial da despesa. E esse aqui é pelo lado da despesa. Como contrapartida, eu preciso lançar um registro a crédito na conta de classe 6, chamada crédito disponível, 957,160. E assim, então, portanto, eu tenho aqui registrado os saldos iniciais inerentes aos itens 3 e 4 junto. Notem que eu juntei os saldos e lancei nas contas do subsistema orçamentário, nas contas que deveriam ser sensibilizadas, tanto pelo lado da receita como pelo lado da despesa. E por último, eu registro meu saldo inicial referente a restos a pagar não processados inscritos. Aí eu friso que diz respeito a material de consumo. Restos a pagar não processado, relembrando que quer dizer que no exercício anterior, portanto, o saldo final do exercício anterior, que transformou-se no saldo inicial do exercício atual, a despesa tinha sido tão somente naquele exercício empenhada, faltando, portanto, a liquidação, ou seja, a entrega do produto e o respectivo pagamento, que vai ocorrer em exercício posterior. É por isso que ele registra aqui um restos a pagar não processado escrito. Essa conta, ou melhor, esse fato ou ato administrativo sensibilizará também contas do subsistema orçamentário. Então eu preciso registrar esse restos a pagar inscrito nas contas do subsistema orçamentário. Quais sejam? Conta de classe 5, que diz respeito à inscrição do restos a pagar processado, eu lanço a débito o saldo inicial. E como contrapartida, eu registro a crédito na conta de classe 6, chamada restos a pagar não processados, ou restos a pagar não processados a liquidar, que é o RP não processados a liquidar, conta de classe 6. Eu registro então como contrapartida o saldo credor como saldo inicial, restos a pagar não processado a liquidar. Esses registros dizem respeito ao momento zero, ou seja, aquilo que, quando inicia o exercício financeiro, os saldos já estão registrados na entidade. O enunciado, portanto, pedia que se fizesse os registros iniciais, que eu acabei de demonstrar, e seguido pelos lançamentos que ocorrem durante o período contábil, que aqui tem um número de 6 a 20, portanto são 15 operações. A primeira delas diz respeito a recebimento em doação de 5 veículos usados. O recebimento em doação de 5 veículos usados, e aqui vai ser importante identificarmos, para registrarmos ou bem registrarmos, nós temos que ter duas coisas em mente. Antes de partirmos para os razonetes, nós temos que ter a certeza de que quais subsistemas tal fato ou ato administrativo sensibilizará. No caso em questão, recebimento em doação de 5 veículos usados sensibilizará com certeza o subsistema patrimonial. E aqui eu vou colocar o SP para identificar o subsistema para facilitar o nosso entendimento. Isso quer dizer que então eu terei que lançar no mínimo um lançamento a débito e outro a crédito no subsistema patrimonial. Eu preciso estar consciente ou ter a certeza de que ele não vai sensibilizar outro subsistema, como por exemplo o orçamentário, o de compensação ou de custos. Receber um veículo em doação é uma operação extra-orçamentária, portanto não envolve orçamento. E também não envolve nenhum fator potencial que possa afetar o patrimônio no futuro, porque já afetou. Então eu excluo dessa análise ou da possibilidade de lançamento, por estes fatos, a possibilidade de lançar
esta operação no subsistema orçamentário de compensação ou de custos. E aqui fica então restrito o lançamento no subsistema patrimonial. Como é que eu devo registrar? Se é subsistema patrimonial, obviamente que os lançamentos ficarão circunscritos nas contas de classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Quais delas nós deveremos registrar o débito e, respectivamente, o crédito? Se é recebimento e doação de 5 veículos, ele ingressa na contabilidade no ativo imobilizado. Uma conta de ativo imobilizado, quer dizer, conta do ativo, classe 1. Então, nós temos que debitar uma conta de ativo para registrar o ingresso de 5 veículos. Aqui temos conta 1, imobilizado veículos. Registro a entrada de 5 veículos. No nosso razonete, nós temos aqui que preencher o valor, se débito ou crédito, e do lado registrar o número do lançamento, que no caso em questão é o 6. Por que fazer isso? Porque fica fácil depois de fazer as conferências de contrapartida, se for necessário. Aqui, falando em contrapartida, se eu debitei 175 mil e diz respeito a uma operação de recebimento em doação de veículos, significa que esse veículo eu não vou ter que pagar por ele. Não vai ser executada despesa e nem vai ser dado nada como contrapartida. Sendo assim, isso fica claro que eu terei um movimento no meu ativo e, como contrapartida, eu não terei nenhum aumento do passivo com inscrição de obrigação e nem tampouco execução de orçamento. Isso quer dizer que essa operação terá como contrapartida do ingresso no ativo imobilizado uma variação patrimonial aumentativa, porque afetou meu patrimônio líquido positivamente, é evidente. Se sendo variação patrimonial aumentativa, eu preciso de contas de classe 4, ou seja, contas credoras, que estão aqui representadas em vermelho. E achei, então eu vou registrar crédito, o lançamento inerente ao veículo doado, que é a operação número 6. E assim temos registrado então esse fato. Próximo, empenho da despesa com folha de pagamento pessoal. Empenho da despesa, obviamente, diz respeito a sistema orçamentário. Ao empenhar a despesa, tão somente empenhar, que significa primeira estágio de execução orçamentária, aqui não foi realizada a despesa, portanto, pelo princípio da competência, a despesa ainda não foi reconhecida. Esta somente ocorrerá na liquidação. E tampouco houve qualquer pagamento, porque somente empenhou. Assim sendo, não haverá movimento no subsistema patrimonial, nem de compensação. O único subsistema sensibilizado pelo empenho será o subsistema orçamentário. Se é empenho da despesa, significa que eu estou indisponibilizando aquilo que estava à disposição, ou seja, eu vou indisponibilizar o crédito disponível executando a despesa. Eu tinha um saldo em crédito disponível, na verdade temos o saldo em crédito disponível, conta de classe 6, que é o crédito disponível que veio do saldo inicial. Com esse fato a registrar, eu dou baixa de R$420 mil, que é o equivalente ao empenho realizado, operação número 7, para registrar o empenho da despesa, ou seja, registrar que empenhei. Se deixou de ser crédito disponível, como contrapartida eu tenho que creditar a execução. E a primeiro estágio da execução chama-se crédito empenhado a liquidar. Classe 6, credito. Então eu retiro daqui e jogo para cá. 420 mil, evidenciando o meu empenho da despesa neste valor, operação número 7. Próxima operação, recebimento de depósito pertencente a terceiros.
Nós já vimos essa operação exemplificada num fórum anterior, em que fica evidente que depósito terceiro é caracterizado pelo ingresso de recurso, ou seja, de liquidez no meu ativo, e como contrapartida uma obrigação, que é o depósito em si. Um registro de obrigação no passivo. Por quê? Porque o depósito é toda a liquidez que está em poder do patrimônio, mas que não pertence a essa entidade. Portanto, é ativo à sua disposição, mas que pertence a outrem, ou seja, pertence a terceiro. Ao passo que eu registro ativo, como contrapartida, eu tenho que registrar o passivo para evidenciar que é uma obrigação. Esse recebimento, portanto, não sensibilizará a execução orçamentária, porque ele é extra-orçamentário. Então, nós teremos aqui um lançamento restrito ao subsistema patrimonial, qual seja, pelo lado dos ativos, o depósito é uma conta de direito, então eu registro aqui, bens e valores em circulação, a débito, para lançar o depósito efetuado. Registro número 8. Se eu lancei em ativo a débito e é uma obrigação como contrapartida, eu tenho que lançar na conta de classe 2 passivo o crédito correspondente, que no nosso caso chama-se valores de terceiros. Eu registro aqui então uma obrigação chamada valor de terceiro para evidenciar o recebimento do depósito que pertence a outrem, mas que está à disposição, ou melhor, que está sob a custódia da entidade que o contabiliza. Próximo lançamento: empenho da despesa com construção de edifício. Assim como o lançamento número 7, que foi uma despesa pessoal, aqui nós temos o empenho da despesa com construção de edifício no valor de R$112 mil, que registra a primeira fase da execução da despesa. Então, assim como nós fizemos com o lançamento número 7, faremos com o número 9, registrando os lançamentos na nossa conta de subsistema orçamentário. Então, vamos registrar o empenho da despesa com construção de edifício do valor de R$112.140, debitando a conta, mais uma vez, a conta crédito disponível, para baixar o saldo. Então, o próximo lançamento eu registro aqui, 112.140, retiro mais 112.140 do saldo que eu tinha do crédito disponível. E como contrapartida, também será considerado um crédito empenhado a liquidar. Significa que agora o próximo passo é receber o produto, a obra ou serviço, no caso desses empenhos realizados. Próxima operação, número 10, liquidação de réis a pagar não processados. Esta liquidação aqui diz respeito com o saldo inicial número 5. O réis a pagar não processado escrito 755, nesse momento está sendo liquidado, ou seja, parte do material de consumo está sendo recebido aqui. Do 755, recebe-se nesse momento 285, como registrado aqui no lançamento número 10. Quais são os subsistemas nesse momento sensibilizados? Indico que 2. Pelo registro da liquidação do empenho escrito em réis a pagar, eu precisarei registrar esses atos e fatos administrativos no subsistema orçamentário. No entanto, como aqui diz respeito à segunda fase da execução da despesa, liquidação, a liquidação ela é caracterizada pela entrega daquilo que foi contratado lá no empenho. No nosso caso aqui, como diz respeito a material de consumo, o lançamento número 10 vai deixar claro que está ocorrendo aqui a entrega do material de consumo no valor de 285 mil, conforme tinha sido empenhado no exercício anterior. Foi empenhado, mas não recebido. Está sendo recebido agora no exercício atual.
Por isso que chama-se res a pagar não processado. Então está ocorrendo a entrega, portanto ocorre a liquidação, que é o segundo estágio da despesa, no valor de 285 mil. Além de, então, movimentar o subsistema orçamentário, eu preciso registrar o ingresso desse produto no meu patrimônio. Então, também, além do sistema orçamentário, esse lançamento sensibilizará o subsistema patrimonial. Então, eu tenho aqui um lançamento que terei que registrar em 2 subsistemas. Para facilitar, nós vamos começar registrando a liquidação do res a pagar não processado pelo recebimento de material de consumo no subsistema patrimonial. Para isso, eu vou debitar a conta de estoque interno material de consumo para evidenciar a entrada do material de consumo no valor de 285 mil reais, equivalente à operação, para registrar exatamente a entrada do material de consumo no valor de 285 mil reais em estoque, equivalente ao lançamento número 10, e terei como contrapartida, veja bem, se estou liquidando a despesa, eu não paguei. Se recebi o material e não paguei, no momento da liquidação, ao passo que eu ingresso com o material em estoque, eu também tenho que registrar a obrigação com o fornecedor, quer dizer, eu vou pagar. Este registro da obrigação com o fornecedor vai obrigar que se registre, então, como contrapartida desse ingresso em estoque, uma obrigação em circulação, que é uma inscrição lá no passivo, classe 2. Eu preciso, portanto, registrar uma obrigação em circulação, classe 2, para demonstrar a liquidação da despesa da operação número 10. E assim lanço a crédito uma obrigação em circulação, dizendo que liquidei referente ao res a pagar, precisamos adiante pagar isso. Mas enquanto não se paga, fica registrada esta obrigação. E aí eu fiz o lançamento pelo lado do subsistema patrimonial. Falta os lançamentos inerentes a esta operação no subsistema orçamentário. No subsistema orçamentário eu vou executar res a pagar. Eu tinha um res a pagar com saldo inicial inscrito, que diz respeito ao valor inicialmente registrado em res a pagar inscrito, que veio do exercício anterior. E ele está registrando aqui um saldo inicial de 755 mil. E aqui temos, restos a pagar não processado a liquidar. Pelo recebimento do material de consumo, liquidamos, quer dizer, se ele é a liquidar, quando liquida-se, ele debita essa conta, registro número 10, e terá como contrapartida, no subsistema orçamentário, um registro a crédito numa conta de classe C chamada restos a pagar não processados, liquidados a pagar, que é esse aqui, indicando que passamos para o próximo status de res a pagar. Ele estava a liquidar, ao receber o material, o res a pagar passou a ser liquidado. E assim fechamos então as contrapartidas inerentes à operação número 10 nos 2 subsistemas, patrimonial e orçamentário. Próximo passo: doação para outro órgão de material de consumo. Aqui é parecido com a operação número 6. O que a diferenciará é que no número 6 eu tenho um ingresso de material e aqui eu terei um desembolso de material. Mas a operação, assim como a número 6, a operação número 11 também é extra-orçamentária, portanto só sensibilizará o subsistema patrimonial. Quais são as contas do subsistema patrimonial que deverão ser debitada e creditada respectivamente? Bom, se diz respeito a material de consumo, eu preciso tirar o material do consumo. Portanto, eu tenho que dar baixa no estoque pela doação que fizemos. Estoque material de consumo, então, eu vou
creditar essa conta para registrar a baixa, 17.330, inerente à operação número 11. Né? E terei como contrapartida um lançamento a crédito, ou melhor, um lançamento a débito. A contrapartida dessa conta é um lançamento a débito na variação patrimonial diminutiva, indicando que eu tive uma variação do meu patrimônio de modo modificativo diminutivo. Quer dizer, esta operação ela interfere no meu patrimônio líquido de modo negativo. Está aí um lançamento, portanto, de VPD. Eu separei, para facilitar o entendimento, os VPDs, ou seja, as variações patrimoniais diminutivas em uso de bens e serviços, e aquelas chamadas de doações, que é o nosso caso. Então eu registro aqui na conta de classe 3, variação patrimonial diminutiva do tipo doações, para fechar a contrapartida da operação número 11, considerando que eu havia creditado, portanto dado baixa material de consumo desse mesmo lançamento. Fechei a contrapartida desse subsistema patrimonial. Próximo lançamento, liquidação da despesa com pessoal. Esta operação ela guarda uma relação com a operação número 7, porque na operação número 7 eu havia empenhado despesa com folha de pagamento pessoal, portanto executado o primeiro estágio. E a operação número 12, ela registra o segundo estágio, que é a liquidação. Significa que agora a administração reconhece a despesa realizada para pagar o seu funcionário. Assim sendo, nós registraremos o valor equivalente em quais subsistemas. Se liquida a despesa, evidentemente eu vou movimentar o subsistema orçamentário. E essa liquidação de despesa também redundará na necessidade de se inscrever uma obrigação a pagar. Obrigação, quer dizer, eu vou ter que sensibilizar a conta do passivo. Se eu vou contabilizar no ativo ou passivo, eu tenho que então movimentar o subsistema patrimonial também. Aqui temos uma operação que é casada, subsistema orçamentário com subsistema patrimonial. Para continuarmos da mesma didática, quando envolve dois subsistemas, nós sempre começamos pelo patrimonial. Liquidação da despesa. Então, em termos patrimoniais, ao liquidar a despesa, eu tenho uma obrigação em circulação. Nesse momento que eu registro a obrigação. Conta de classe 2, obrigação em circulação, registrando a liquidação com folha de pagamento, a pagar, a operação número 12. E como contrapartida, como eu tenho uma obrigação a realizar e não estou pagando à vista, portanto eu não estou dando baixa no ativo lá no banco, se eu tenho uma obrigação, ou seja, registrei um passivo e não registro como contrapartida, ou a baixa de outro passivo, portanto lançamento a débito na classe 2, ou o aumento em equilíbrio numa conta de ativo para evidenciar a permuta dos saldos, quando isso não ocorre, que é o caso em questão, eu terei que forçosamente então lançar uma variação patrimonial, que no caso em questão é diminutiva, uma VPD, porque isso aqui vai afetar meu patrimônio líquido. Então, como contrapartida, eu vou debitar a variação patrimonial diminutiva referente ao uso de bens e serviços. Para fechar a contrapartida, no subsistema orçamentário é inerente à operação número 12. Mas, como ela executou despesa, eu preciso também registrar esses lançamentos subsistema patrimonial. Liquidação de despesa, como diz respeito ao segundo estágio, essa despesa então ela será debitada na conta de execução do orçamento, ou seja, classe 6, que como estava no primeiro estágio a despesa, isso significa que ele estava empenhado a liquidar. Como está se liquidando nesse momento, então
debita o crédito empenhado a liquidar, quer dizer, retira esse saldo que estava a liquidar, operação número 12, e como contrapartida, ele passa a ser considerado crédito liquidado a pagar. Ele mudou para o segundo estágio, operação número 12, e assim fecha a contrapartida no subsistema orçamentário inerente à operação número 12. Operação número 13. Pagamento de restos a pagar não processados. Essa operação guarda relação com a número 10. Então, eu tinha uma inscrição de restos a pagar não processado de 755 mil. Desse valor, 285 foi liquidado, 285. E dos 285, 280, ou seja, 285 desse valor, 280 está sendo pago na operação número 13. Devo registrar esses lançamentos. O pagamento de restos a pagar não processados também vai me obrigar a sensibilizar os dois subsistemas, quer seja orçamentário, quer seja patrimonial. Por quê? Porque eu tenho que registrar no subsistema orçamentário a execução das etapas do orçamento, e no sistema patrimonial eu tenho que registrar o que acontece com o patrimônio devido ao pagamento desta obrigação. Vamos lá, começando com o subsistema patrimonial. Como aqui trata-se de pagamento de obrigação, isso quer dizer que eu vou ter que dar baixa no disponível aqui, tirar dinheiro do banco para pagar. E aqui então eu registro o pagamento de 280 mil. Eu fiz a operação errada aqui. Na verdade, ao pagar uma obrigação, isso quer dizer que eu vou creditar a conta banco contra movimento. Vou creditar os 280 mil para registrar a operação número 13. Então, eu dei baixa no ativo e, como contrapartida, eu vou dar baixa no passivo. Porque essa obrigação estava escrita. Eu vou dar baixa lá na obrigação passo 2, na conta de classe 2. Isso quer dizer que, para efeito patrimonial, isso aqui é uma variação patrimonial permutativa. Por quê? O lançamento foi a crédito dando baixa no banco, e contrapartida eu dou baixa na obrigação. Eu diminuo a obrigação porque eu estou pagando. Estou quitando parcialmente essa obrigação que eu tenho escrito. Evidenciado pelo registro número 13. Fechei a contrapartida no subsistema patrimonial. Faltam os lançamentos inerentes no subsistema orçamentário. Aqui trata-se de restos a pagar. Como ele é um restos a pagar que está sendo pago, então ele estava liquidado. Vamos lá, restos a pagar liquidado a pagar, ou restos a pagar liquidado a pagar, é isso mesmo? Vamos achar a conta. Está aqui, ó, restos a pagar processados liquidado a pagar, que ele ganhou saldo na operação número 10 com a liquidação, e agora ele vai perder saldo essa conta com a operação número 13, com a baixa de 280 mil pelo pagamento. Debitei a conta restos a pagar não processados liquidados a pagar, no valor de 280 mil, para creditar a conta que vai registrar o restos a pagar processado, não processado, melhor dizendo, pagos. Então eu vou creditar esta conta. Restos a pagar não processado pagos. Crédito de 280 mil. Eu não sei se vocês notaram que as contrapartidas, toda contrapartida, ou seja, todo lançamento a débito e os respectivos lançamentos a crédito, ele tem obediência dentro de fechar o lançamento dentro do subsistema. E além disso, eu tenho que casar com as classes contábeis. Portanto, se eu debito uma conta de classe 1, eu tenho que creditar uma conta ou de classe 1, 2, 3 ou 4. Se eu credito uma conta de classe 5, ou melhor, se eu debito uma conta de classe 5, eu tenho que creditar outra conta de classe 5 ou de classe 6.
Se eu debito uma conta de classe 6, eu tenho que creditar ou uma conta de classe 5 ou outra conta de classe 6. E se eu debito uma conta de classe 7, eu tenho que creditar uma conta de classe 8 ou debitar uma conta de classe 7 também. Isso já foi explicado para vocês e é isso que faz e que garante que os métodos que as contrapartidas sejam fechadas da seguinte forma, que o total de saldo do devedor seja igual ao total de saldo do credor dentro dos subsistemas, que é uma condição na contabilidade pública para registro das demonstrações. Próxima operação, transferência de depósito a quem de direito. Transferência de depósito significa que nós vamos deixar de estar com esse depósito no nosso ativo e passar ao destinatário, que é o dono do depósito. Esta operação, portanto, guarda a relação com a operação número 8, quando eu recebi os R$45.000, e agora eu estou transferindo a quem de direito. Essa transferência, assim como a 45, também vai sensibilizar tão somente o subsistema patrimonial, considerando que é uma operação extra-orçamentária. Então, pela transferência de depósito, eu dou baixa na conta de crédito em circulação, ou seja, bens e valores de circulação. Eu vou retirar o valor de 39.000, inerente ao lançamento número 14, ao passo que eu vou debitar a conta de obrigação de depósitos. Também vou diminuir o saldo que está sob a custódia do patrimônio, que diz respeito a valores de terceiros. Aqui, conta de classe 2, passivo, valor de terceiro. Estava sob a nossa guarda 45.000, nós transferimos aqui de direito 39.000, diminuindo então o depósito sob a nossa custódia a R$6.000. Operação número 14, portanto, registrada. Próxima operação, consumo de material de expediente. Consumir material de expediente significa que ele foi colocado em uso, portanto, ele foi consumido, ele saiu do estoque e foi utilizado. Tem que ser dado baixa patrimonial. Esta aqui é uma operação extra-orçamentária, já que nesse momento aqui não envolve realização de despesa, a operação número 15. Nesse momento não está envolvida nenhuma realização de despesa, então somente uma baixa de ativo, que no caso aqui é um ativo de circulação do tipo estoque. Eu tenho um movimento, portanto, no subsistema patrimonial. Como registrar? Consumo material de expediente significa que teremos que creditar a conta de estoque material de consumo. Lançamento a crédito de 55.200 referente ao consumo do material. E, como contrapartida, eu terei que registrar uma variação patrimonial diminutiva, tendo em vista que esta operação de fato afeta o meu patrimônio de modo quantitativo diminutivo. Registro aqui no VPD uso de bens e serviços, portanto, os 55.000 para fechar a contrapartida. Lançamento a débito. Operação número 15, então, registrada. Operação número 16, liquidação de despesa com construção de edifício. Aqui, mais uma vez, nós temos uma concatenação do desdobramento da execução da despesa. Número 16, ele está ligado à operação número 9. No 9, eu empenhei a despesa de construção do edifício 112 e agora estamos recebendo parte da edificação, já que o empenho foi de 112, 105 é um recebimento parcial. Receber significa que essa obra está sendo recebida. Obra é uma edificação sendo feita, pelo menos parte dela está sendo feita e está sendo recebida pela administração. E ela precisa ser incorporada ao patrimônio. Aqui nós temos também um movimento nos dois subsistemas. Orçamentário para registrar o segundo estágio da despesa e no patrimonial para registrar o ingresso no patrimônio daquele edifício ou daquela edificação realizada, edificação construída. Vamos começar com o subsistema patrimonial, portanto,
registrando o ativo imobilizado, conta de classe 1, uma conta de ativo imobilizado, imobilizado é difícil, está aqui. Conta de classe 1, debita para registrar o ingresso no patrimônio da edificação. Registro da operação número 16 a débito. E como contrapartida, como aqui é liquidação, significa que recebendo material, ou melhor, recebe-se a obra, então da quitação das obrigações dos fornecedores e inscreve a obrigação. Portanto, a administração passa a ter uma obrigação para o fornecedor em pagá-lo pela obra realizada. Portanto, eu registro então a crédito por este fato o valor inerente à obrigação que está em circulação. Operação número 14, ou melhor, número 16, lançamento a crédito, para evidenciar o recebimento da obra no sistema patrimonial. R$ 105 mil, operação número 16, lançamento a crédito em obrigação de circulação. Faltou os registros inerentes no subsistema orçamentário, faltaram, né? Então vamos lá registrar. Subsistema orçamentário, se está liquidando, significa que o empenho deixou de ser empenhado a liquidar. Ou seja, o crédito deixou de ser empenhado a liquidar, ele estava aqui, eu vou dar a baixa em 105, registrando a operação número 16, e como contrapartida ele passa a ser agora chamado crédito liquidado a pagar, já que liquidou. Vem para cá o saldo. Então ele é creditado aqui. Próxima operação. Registro de contrato de serviço de conservação de bens móveis. Registro de contrato de serviço de conservação de bens móveis, ao pensarmos, não é nem um fato que envolve contas de despesa, porque não se está gastando, nem está empenhando, portanto não está se compromissando crédito orçamentário, então não há movimento no subsistema orçamentário, e nem tampouco esse registro está afetando o patrimônio da entidade nesse momento. Porque isso aqui é simplesmente um fato que poderá vir a afetar o patrimônio caso os instrumentos ou objeto desse contrato se concretize. Isso é característica de registro para o subsistema de compensação. E aqui então nós teremos um lançamento no subsistema de compensação para registrar o contrato assinado, contrato de serviço de conservação de bens imóveis. Lembrando que as contas do subsistema de compensação são contas de classe 7, no qual a classe 7 e classe 8, né? Na classe 7 eu vou registrar a débito o contrato. Então vamos lá, conta de classe 7. Tá aqui, ó, contrato de serviço, eu debito essa conta, registrando a operação número 17, e como contrapartida da classe 7 só pode ser ou a própria classe 7 ou a classe 8, que no caso aqui é classe 8 porque eu vou creditar a conta, vou fechar a contrapartida. Então eu tenho aqui um lançamento de classe 8 chamado obrigações contratadas a executar. Lançamento a crédito. Conta de classe 8 realmente precisa de um lançamento a crédito para registrar saldo. Operação número 17. Próximo fato administrativo a ser registrado é o pagamento de despesas com construção de edifícios. O pagamento de despesas com construção de edifício, este é o terceiro desdobramento do empenho realizado aqui na operação número 9 e liquidado parcialmente no valor de 105 mil na operação número 16. A operação número 18, então, agora dá baixa parcial para pagar parte do valor que foi recebido, da construção que foi recebida, no valor de 105 mil reais. E a operação número 18
registra um pagamento de 97 mil, ou seja, parte dos 105 está sendo paga na operação número 18. Esta operação também redundará na sensibilização dos subsistemas orçamentário e patrimonial para registrar esse fato. No subsistema patrimonial, nós temos no pagamento o que? Uma saída de recurso do banco. Então nós temos um lançamento a débito, ou melhor, a crédito, de 97 mil no banco, tirando o saldo do banco, né? Operação número 18, e como contrapartida, nós vamos dar baixa desse valor na obrigação que nós tínhamos inscrito, obrigação em circulação. Dar baixa do valor de 97 mil para registrar o terceiro estágio da despesa. E aí nós temos o registro no subsistema patrimonial. Subsistema orçamentário, nós vamos registrar o pagamento. Então, o crédito liquidado a pagar, eu tenho aqui o registro de 97 mil, então o registro a débito. E como contrapartida, eu vou registrar um lançamento a crédito em valores creditados pagos, para deixar lançado o pagamento da obrigação da forma finalizada, operação número 18. E assim temos registrado o crédito liquidado a pagar por conta do pagamento parcial do empenho inerente à construção do edifício. Operação número 19, recebimento de receitas correntes orçamentárias. Então, eu havia dito que no saldo inicial, com a abertura do orçamento, nós tínhamos uma previsão de realizar 957.160 de receita. E aqui, na operação 19, desses 957 mil está sendo realizado, melhor dizendo, 125 mil. A realização de receita vai sensibilizar dois subsistemas. O subsistema orçamentário, em que eu vou registrar a execução da receita, e o subsistema patrimonial, em que se registrará as movimentações dentro do patrimônio. No subsistema patrimonial, o ingresso da receita, ele aumenta o saldo do banco conta única. Então está aqui, eu debito o banco pelo ingresso da receita, operação 19, e como contrapartida, como eu não tenho uma obrigação, só entrou receita, ou seja, entrou um ativo e não ingressou passivo como contrapartida e nem dei baixa em outro ativo como contrapartida, isso é o caso de uma variação patrimonial quantitativa do tipo aumentativo, ou seja, uma VPA. Então, eu vou registrar na conta de classe 3, ou melhor, classe 4, o VPA equivalente, inerente ao recebimento da receita. Nós temos aqui a conta, portanto, VPA receitas arrecadadas. 125 mil, saldo credor, registrando a operação número 19. Registrei o fato no subsistema patrimonial e agora preciso registrar o fato no subsistema orçamentário. No subsistema orçamentário, eu tinha a conta inicial receita orçamentária a realizar com 957.160 inerente à dotação autorizada no orçamento, que tinha como parâmetro a receita que se estimava que se realizasse, 957.160. E agora eu debito para registrar que realizei parcialmente a receita, ou nesse momento realizo 125 mil, com a operação número 19. Como contrapartida, classe 6, eu vou registrar a nota conta de classe 6 a receita realizada. E aí eu acredito 125 mil para dizer que foi realizado de receita 125, operação número 19. E assim fechei o lançamento da operação 19. Por último, agora nós temos, portanto, o lançamento de uma alienação de um veículo por venda. Alienar o veículo significa retirar o bem do patrimônio. Aquele bem deixa de figurar no patrimônio da entidade. E ele está deixando de figurar porque ele foi vendido ao valor de R$
35.025. Essa alienação do veículo não sensibiliza contas de subsistema orçamentário porque não tem relação com receita ou despesa. Embora aqui vai ingressar um financeiro, mas essa receita ela é considerada extra-orçamentária. Porque ela não era prevista, ela não faz parte da previsão orçamentária. Simplesmente está havendo aqui uma permuta patrimonial em que se está dando baixa na despesa e, como contrapartida, vendendo o veículo, ingressando esse saldo em caixa. Aí nós teremos um registro no subsistema patrimonial. O registro das duas contrapartidas. Qual seriam? O registro do ingresso do recurso, lá no caixa, banco conta movimento, né? Ou melhor, banco conta única, ingresso da receita, 35.025. E como contrapartida, a baixa do estoque de veículo, ou melhor, a baixa do ativo imobilizado, o ativo permanente, referente aos veículos. Vamos retirar 35.025 para retirar o saldo do ativo imobilizado. Aí, caracterizado uma variação patrimonial permutativa, em que eu ingressei com recurso em caixa, em contrapartida retirei o valor inerente da operação da conta imobilizado veículos. Assim fechamos então todos os lançamentos. O próximo passo será registrar todos os lançamentos naquela guia de respostas. Aqui, então, eu fui catalogando todas as contas na ordem que elas apareceram, né? Eu fui catalogando nesse quadrinho chamado conta. Então aqui eu registrei o título da conta, banco, estoque, material de consumo, aqui, e registrei o saldo que, após todas as operações, restou no final, que é esse saldo aqui, ó. Ainda registrei para cada conta, para a conta em questão, melhor dizendo, a classe que ele pertencia, o estoque pertence à classe 1, digitei o número 1, e se o saldo é devedor ou credor. No caso da conta de classe 1, o saldo aqui registrado ele é devedor. Fiz a mesma coisa para todos os demais contas. Então, aqui, ó, exemplo, ó, banco, conta única, registrei no segundo aqui, classe 1, o valor que ficou o débito, assim por diante. Então, os senhores notem que aqui está elencado todas as contas que ao final permaneceram com saldo, com suas respectivas classes contábeis e respectivos saldos financeiros. Saldos finais, que após as operações permaneceram diferente de zero, com o respectivo débito ou crédito. Essas contas, então, elas estão na ordem em que eu coloquei. Vocês não são obrigados a colocar nessa ordem, fariam da forma que quisessem. Achei mais fácil fazer assim, porque o Excel me permite fazer uma série de tratamentos. Eu, por exemplo, posso agora, para facilitar registrar meu saldo nos subsistemas, fazer o quê? Marcar aqui as contas, ou melhor, marcar aqui as contas, marcar essas linhas, né, do Excel, e pedir para que ele me ordene, ou seja, ordene de maior para menor, faça uma ordenação crescente, uma classificação crescente desses números referentes à classe. Então, é só editar aqui em classificar de menor para maior. Eu vou tirar a mesclagem dessa coluna. Ó, de menor para maior. Quando eu faço isso, elas são reordenadas de modo que aqui aparecem todas as contas de classe 1, todas de classe 2, 3 e assim por diante. Isso facilita eu buscar os meus respectivos saldos.
Para registrar o saldo credor do sistema orçamentário, o que eu preciso? Eu preciso conhecer quais são as contas que pertencem ao sistema orçamentário. Ora, as contas que pertencem ao sistema orçamentário, nós já aprendemos que são as contas de classe 5 e classe 6. Para registrar o saldo credor, é só eu observar quais são as contas de classe 5 e classe 6 que tem saldo final credor, que no caso em questão são essas contas aqui, ó. Contas de classe 6 que tem saldo credor. E essa mesma concepção farei para todos os outros lançamentos. Feito isso, então eu tenho registrado aqui todos os meus saldos. Então o que eu fiz? Eu peguei e somei as contas de classe do sistema orçamentário, saldo credor, e registrei aqui o valor. A mesma coisa eu fiz para o saldo devedor, e aí eu achei esse saldo, 2.669.320 credor e o mesmo saldo, 2.669.320 devedor, fechando as contrapartidas dentro do subsistema. Isso é correto. Essas contrapartidas, ou seja, dentro do sistema orçamentário, o saldo devedor tem que ser igual ao saldo credor, senão o lançamento está incorreto. Idem para os demais. Ó. No subsistema patrimonial, o somatório de saldo devedor referente às contas classe 1, 2, 3 e 4, são as contas que pertencem ao subsistema patrimonial, o seu saldo credor tem que ser idêntico ao saldo devedor dessas contas pertencentes a essas classes. Quando eu fiz a agregação aqui, deu o valor de 238.645 do sistema patrimonial e devedor, credor, melhor dizendo, e o valor equivalente a débito, 2.188.645. Subsistema de compensação é composto pelas contas de classe 7 e 8. Aqui ficou fácil. Eu tinha só um lançamento a débito de 95, aqui registrei, e um lançamento a crédito de 95, registrei aqui. No subsistema de custos, eu não tenho, nos lançamentos que eu apresentei, nenhum exemplo. Então, essa conta não teve nenhum saldo. Não tinha saldo nesse subsistema. Ou não houve lançamento, e nem saldo inicial e nem saldo final foi observado inerente ao subsistema de custos. Agora eu preciso registrar, aqui fica mais fácil, o saldo por classe. Classe quer dizer, qual é o total do saldo registrado na classe 1. Olha, somando-se a classe 1, toda a classe 1, eu tenho aqui 1.781.115, eu registrei aqui. Fiz o mesmo para as demais classes. Classe 2, 1.838, classe 3, 357.530. Que eu somo aqui todo 3, né? 357.530. R$300, 125 para a classe 4. 2.669.320 para a classe 5. O mesmo valor para a classe 6. 95.000 para a classe 7. E o mesmo valor para a classe 8. O próprio Excel já tinha uma fórmula para somar as contas de classe 1, comparar com as de classe 2, somar de classe 3, comparar com a classe 4 e assim por diante, 5 e 6. Vejam que quando eu somo as contas dos classe 1 e classe 3, dá 288.645, que equivale ao saldo do somatório da classe 2 e classe 4. Por quê? Porque a conta de classe 1 e classe 3, assim como as contas de classe 2 e classe 4, pertencem ao subsistema, o sistema patrimonial, e as contrapartidas têm que fechar. Então, senhores, o saldo final para o somatório de classe, ou seja, se eu fosse apurar um demonstrativo, teria que dar 4.902.965 após todas as operações, quer seja saldo de contas de classe ímpar, quer seja saldo de contas de classe par. E assim, então, eu tenho elucidado o nosso exercício com os respectivos lançamentos. Lembrando que eu vou postar esse exercício já realizado em nosso fórum, para que os senhores comparem com o exercício efetuado por cada um e possa daí tirar as suas conclusões e aprendizado. Eu sei que todas as dúvidas podem não ter esgotadas aqui. Eu digo que sempre estarei à disposição, o fórum é para isso, e postem aquilo que vocês
entenderem que não ficou muito claro. Por hora é o que eu tinha a tratar. Muito obrigado.